situação que o Bruno levantou aqui, e que eu quero saber se ele, ou o Mauro, ou o Flávio também, tem mais informações, é sobre os possíveis desfalques do Paris Saint-Germain. Por quê? Porque isso interessa, meu amigo, para todo mundo que acompanha aqui o programa. Interessa para os rivais que estão secando adoidado o Flamengo e querem ver o Paris Saint-Germain com força máxima na quarta-feira, e interessa principalmente o torcedor do Flamengo. Pô, será que o Paris Saint-Germain, o Bruno falou da possibilidade do Dembélé não jogar? O cara que recebeu a bola de ouro pode... Dembélé treinou, tá, gente? Lá no Catar, Dembélé treinou. Não jogar. Eu também, o Hakimi já tá vetado. É um dos principais jogadores. Não joga, você tá fora. Do Paris Saint-Germain. O goleiro também vai com o goleiro reserva, provavelmente. Agora, o Chevalier, o Safonov, rapaz, apesar que tá tendo campanha lá na França pro Safonov ser titular na frente do Chevalier, né? Mas beleza. Bruno falou ainda do Marquinhos, que eu não sabia que o Marquinhos pode estar fora desse jogo. E tem Marquinhos sentiu, mas treinou também. Aí não se sabe se tá 100%. Outra situação, que aí eu acho que é péssimo pro Flamengo. O melhor lateral esquerdo do mundo hoje, na minha opinião, é o Nuno Mendes. Joga muita bola. Ele vai pro... Uau, cara, que opinião robusta, que opinião, caraca, velho. Entendeu? Quero ver você ter coragem de falar o que eu falei do Wesley, entendeu? Rapaziada, veja um vídeo que eu postei do Wesley lá no canal do BC, entendeu? Nossa, Nuno Mendes, o melhor lateral esquerdo do mundo. Caraca, que opinião arrojada, né, velho? Que opinião surpreendente. O jogo, Bruno, porque tem a possibilidade, né, dele estar voltando. E seria maravilhoso pro Flamengo que ele não jogue. Então eu queria saber de você, se você tem mais informação sobre o Mauro, quais são os desfalques já confirmados do Paris Saint-Germain e aqueles que têm chance de também não enfrentar o Flamengo, até para alimentar a esperança do torcedor rubro-negro. E o Paris Saint-Germain divulgou a lista aqui dos que viajam pro Qatar, só o Hakimi não vai, né? Os outros vão. Marquinhos, ele se machucou no jogo com o Bilbao no meio de semana pela Champions, saiu machucado, dor na coxa, não jogou ontem contra o Metz, jogou um time bem reserva, né? O Paris tem usado o time reserva em muitos jogos do Campeonato Francês, até porque jogou a final da Champions e depois jogou a Copa do Mundo de Clubes, né? Eles tiveram praticamente uma temporada emendada na outra. Então, no Campeonato Francês, o Luiz Henrique tem rodado bastante seu elenco, e ele nem começou a rodada líder do campeonato, né? Ele assumiu a liderança de novo ontem ao vencer o Lens, que era o líder, tá jogando agora, né? Pode retomar essa liderança, mas no fim eles vão acabar ganhando. Mas eles nem estavam liderando o campeonato, porque ele tá rodando muito elenco. O Dembélé, ele tá fora alguns jogos porque ele tá doente, assim, não divulgaram exatamente o que é, falam que é uma virose, enfim, mas ele viaja pro Qatar. E o Nuno Mendes, ele só não jogou ontem, né, que fala que ele saiu com dores musculares do jogo com o Bilbao, contra o Bilbao ele jogou, ontem ele ficou no banco, não entrou, então o Nuno Mendes deve jogar sim. Marquinhos é dúvida, né, porque foi substituído contra o Bilbao, com um problema muscular, o que tudo indica, e o Hakimi fora. O Dembélé, como ele não joga há um tempo, eu imagino que se ele for pro jogo ele vai ficar no banco. Como ele ficou no banco na Copa do Mundo de Clubes, só jogou É provável que o Dembélé esteja no banco, rapaziada. É muito provável que ele esteja no banco. O Desiré Doué também no banco. Reta final. Então o Dembélé, que tá doente, tá com uma virose, enfim, já tá alguns jogos fora, então não imagino que ele vai iniciar o jogo, não. Então é maravilhoso. O Dembélé você acha que não vai jogar. Hakimi não vai jogar confirmadamente. O Dembélé talvez do banco, viu, rapaziada? Talvez ele venha do banco. São dois dos principais jogadores. Se o Dembélé e o Hakimi não jogarem, já tá um ponto positivíssimo pro uso desses desfalques. Na sua opinião, o Bruno dizendo que o Dembélé não deve jogar e o Hakimi já tá fora. Talvez até o Marquinhos. O Dembélé não deve ser titular. E outra, Mauro, as declarações, né, do Felipe Luiz. Sempre muito sincero, ele não tem esse negócio dele. Claro que não tem o mesmo peso da Champions, mas nenhum time nunca jogou o Mundial com time reserva. E outra, Mauro, a vitória do Botafogo sobre o PSG é uma lição pra esse Flamengo? Não, acho que não tem nada a ver. O Flamengo não vai jogar como jogou o Botafogo, todo mundo marcando, entrincheirado lá atrás, não vai fazer isso. Aquele jogo pro Flamengo não serve de nada. Cara, não, peraí, Paulo. Assim, não vai jogar de bloco baixo. Mas o Flamengo vai ficar muito tempo no bloco médio. Isso aí é garantido, rapaziada. O Flamengo vai tentar marcar alto, o Flamengo vai tentar jogar, mas o Flamengo vai ficar a maioria do tempo no bloco médio. Isso aí é fato, entendeu? Agora, tem que marcar no meio campo, tem que brigar no meio campo. Eu vejo muito pessoal falando, Vitinha. Rapaziada, se você marcar o Vitinha, você anula muita coisa. Mas o Fábio Ruiz é jogador perigoso, o Rubem Neves é jogador que faz muito gols. Você não pode ir Vitinho, vai ser um disco quebrado. Vitinho. Se você deixar a rapaziada livre, cara. Quando eu falo brigar no meio campo, é todo mundo, cara. Quando o Bayern de Munique deu praticamente um nó tático lá na França, era todo mundo marcando em cima. Era marcando homem a homem. Um jogo que o Flamengo pode se inspirar é o Bayern de Munique contra o PSG no Parque dos Príncipes, na Champions League agora. Como exemplo, zero. Esquece.
Porque não vai jogar assim. Pode até se fechar em um determinado momento do jogo, tá ganhando, proteger ali a defesa, mas jogar com aquela proposta que foi a mesma que depois o Renato Paiva colocou em campo contra o Palmeiras e que custou o emprego dele, né? Contra o Palmeiras não tinha sentido nenhum o Botafogo jogar daquela forma e perdeu. Então, mas que aquele jogo não serve como referência para rigorosamente nada. O desfalque é difícil saber quem vai jogar, né? Como o Bruno já falou, o Hakimi é o único que tá totalmente fora. Todo mundo, se o cara viaja, porque pode jogar. Então, se o Dembélé tá na lista, pode ser que ele jogue, né? Pode vir do banco, novamente. Acho também que essa coisa de não colocar time reserva no Mundial tem que ter um aspecto político também, né, gente? É o torneio da FIFA, aí o cara vai chegar lá, o clube vai avacalhar o torneio da FIFA, colocar reserva. Tem toda uma situação, tem todo um contexto. Mas, quando esteve lá na disputa na Arábia Saudita com o Fluminense, o Guardiola nem inscreveu 2 jogadores que não estavam assim, totalmente fora, mas estavam voltando, se recuperando, que foram só os principais, Haaland e De Bruyne. Não jogaram o torneio. O Guardiola levou os caras, não escreveu. Você levou, vocês vão ter que ir lá mostrar carinho lá, porque é o evento da FIFA, mas não vão jogar porque eu não vou correr o risco de agravar uma lesão, voltar uma lesão e perder vocês no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, que são mais importantes. Foi claramente isso. Claramente isso. Então tem esse aspecto também, né? E em jogos, não na final, mas nos outros jogos anteriores, os europeus costumeiramente colocavam um time reserva. Na final não, quem vale a taça, tudo aquela coisa. Mas nos outros jogos não. O próprio Liverpool em 2019 jogou contra o Monterrey, antes de pegar o Flamengo, colocou um time cheio de reserva. Ganhou, quando o Flamengo foi titular. Então existem alguns outros detalhes. Verdade. Que a gente tem que ressaltar. O que eu gosto dessa entrevista do Felipe Luiz é ele colocar a competição do tamanho que ela tem. Ela não é maior que a Libertadores, ela não é maior que a Champions League. Não é maior. Exatamente. Graças a Deus, não é maior. Exatamente. Cara, não é maior que a Champions, não é maior que a Libertadores, por isso que eu tô muito de boa. Não é maior mesmo. Tem esse fetiche aqui de brasileiro, sul-americano, ser campeão do mundo e tudo, blá. Exatamente. Mano, Mauro César é verdade. É fetiche, alienação. Se campeão mundial, massa, mas não é mais importante, entendeu? A zoeira de torcedor, mas analisando friamente, não tem como comparar a final em Lima com essa final de quarta-feira. Nem longe. Não chega, pra mim, não chega nem perto. Como a final de 2021, que o Palmeiras ganhou do Flamengo, para citar os extremos, os dois times brasileiros se enfrentando, cada um vencendo uma. Não tem como comparar. Eu não vejo comparação, sinceramente. Nossa, velho. Eu trocaria essa final com o PSG pro ganhar aquele título do Palmeiras em 2021 every day of the week. Todo dia da semana. BC, você prefere ganhar do PSG amanhã ou ter ganho a final do Palmeiras, a Libertadores 2021? Mas com certeza, velho. Com certeza eu preferia ter ganho em 2021. Você tá doido? Não vejo termos de comparação. Acho que as nossas competições são muito mais importantes do que esse torneio, que é uma Copa das Confederações de clube. Né? Verdade. Campeão daqui, campeão dali. O do meio do ano, aquele é outra parada. Embora alguns times tenham entrado meio... Exatamente, o do meio do ano é... E de freio de mão puxado, como o Manchester City foi fazer pré-temporada. Outros não, jogaram na Vera. Né? Outros jogaram na Vera. Mas foi a primeira vez também. Vejamos como tiver de novo, como é que eles vão encarar. Pode ser de outra maneira. Esse torneio, na minha opinião, ele não tem a relevância que tem uma Libertadores, por exemplo. Mas nunca teve e nunca terá. Esse torneio aí, essa Copa das Confederações de clube. Eu não vejo como. Mas é uma oportunidade de enfrentar um campeão europeu. Eu acho que isso é bem legal. Medir forças, deve ser, até para você sentir o seu potencial. Né? E se você ganhar, é legal. O torcedor vai ser campeão do mundo e tal, vai ter festa, aeroflá, é maneiro, legal e tal. Mas analisando friamente o tamanho das competições, isso eu falo há uns 50 anos, acho que quando era criança, eu falava isso. Nunca achei esse torneio mais importante que a Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro. Para mim, ele é um torneio de fim de temporada que oferece uma oportunidade que o Flamengo vai ter. Ele conquistou, né, ao passar pelas 2 primeiras fases, de se confrontar com o campeão da Europa, que é onde você tem os maiores times do mundo, que tem dinheiro, as maiores competições, onde querem jogar os principais atletas do futebol de todo o planeta. E se ganhar, é uma chance de você colocar ali uma estrela de campeão, poder se valorizar com isso, tem uma repercussão internacional. Isso está sendo muito interessante, muitos, aqui na América do Sul especialmente, né, os países vizinhos exaltando muito a trajetória do Flamengo e citando aqueles que têm jogadores oriundos desses países, né. No Equador o pessoal cita o Plata, no Chile cita o Eric Pulga, na Colômbia cita o Carrascal, na Argentina cita o Rossi. Você pega lá o jornal argentino lá na internet, o Flamengo venceu o Pirâmide, então o Rossi atuou e tal, fez uma defesa, etc. Os caras destacam um jogador do próprio país, então isso é legal. E coisas legais, não é que o torneio seja para jogar fora, não é isso que eu tô falando. Eu só acho que ele não é maior, o Felipe falou, não é maior que a Champions, nem que a Libertadores. Nem que a Libertadores, não é maior, para mim não é. E acho que essa final, aconteça o que acontecer, não dá para comparar com o que foi Flamengo e Palmeiras nessas 2 finais. 2021, em Montevidéu, e agora em Lima, em 25. Quer atrair viajantes do mundo? Concordo em número, gênero e grau, entendeu? É mais o brasileiro que é alienado, né? O brasileiro acha que o mundo é ao redor dele. Foi igual um cara falando assim, o Arrascaeta tem que ser top 10 bola de ouro. Mano, eu adoro o Arrascaeta, mas menos, velho. Menos, entendeu? Muito menos Flamengo e River Plate. Aí piorou. Aí a comparação é uma piada. Com 2019, esquece. Nada se compara aquilo. Só aquele do Manchester United contra o Bayern em Barcelona em 99, que foi parecido. Com aqueles 2 gols no final. Aquilo é loucura. Aquilo é loucura. Talvez nunca mais aconteça. Ô Mauro, mas então uma pergunta. Então você discorda de que nenhum brasileiro vai chegar ao patamar de títulos do São Paulo por ser tricampeão mundial? Você discorda disso, então? Pode chegar, pode ganhar. O Flamengo pode ganhar agora e pode ganhar no ano que vem. Não. Mas eu digo, o Palmeiras pode ganhar. Não, mas a pergunta que eu te faço, o São Paulo, na sua opinião, ele tá em outro patamar de títulos por ter tri mundial ou não? Porque a Libertadores pesa tanto quanto, entendeu minha pergunta? Eu não acho que tem esse valor todo. Não acho mesmo, sinceramente. Não acho que tem esse valor todo, não.
Mas assim, esse é o problema de cada um, que cada um acha, não acha. Eu dou a mínima pra isso, Thiago. Essa coisa, você é maior que o meu, eu sou campeão disso, o meu é maior que o seu, eu bem não sei o que. Isso é coisa de retardado. Brasileiro adora isso. Bobagem, conversa de torcedor, muito chata. Eu não tenho paciência pra essas coisas, não. Esse é o maior campeão disso, campeão outro é campeão de fax. Isso é chatice. Chatice, pô. Não adianta o São Paulo. Eu não concordo com esse negócio do Palmeiras, mas. E hoje falar assim, não, eu tenho 3 mundiais, tá, bom, tem 3 mundiais e você não consegue fazer nada, é mal gerido, tem uma administração ruim, uma dívida, não consegue montar um time, não consegue competir, não adianta nada. Não ficar conversa meio sem sentido, sabe? Eu acho que esse torneio não é maior que a Libertadores, sempre achei. Tá? Eu acho que, inclusive, eu acho incrível como os sul-americanos, até em outros momentos, se colocam abaixo dos europeus, referenciando em excesso, porque vai enfrentar o campeão da Europa. Legal, poder ganhar, legal, bacana. É interessante. Se o Flamengo vencer, vai ser legal. Foi legal quando ganhou o Corinthians, foi legal quando ganhou o Internacional, né? Foi legal quando ganhou o São Paulo em 2005, por exemplo, uma grande festa aqui na cidade, quando o time desfilou pelas ruas no carro aberto. Tudo isso é muito bacana. Agora, eu acho que a Libertadores é a nossa realidade. Esse confronto contra o europeu, que muitas vezes, às vezes não é o melhor time da Europa, às vezes vai lá por obrigação. Sinceramente, eu não acho que seja tão relevante para mim assim. Eu não acho. Acho que a Libertadores é um grande desafio. E o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas ali, disputado. A nossa realidade. Os europeus se preocupam com o Campeonato Nacional deles e com a Champions League. E a gente fica... Exatamente. Eu vi o Fred Caldeira falando que para os ingleses, ganhar a Premier League é melhor do que ganhar a Champions League. E é verdade. Olhando para eles. Muito bobo. Eu acho que eles têm que tratar igual. Se eles não tratam como algo mais importante, também não vou tratar. Por que eu vou ficar tratando? Vou ficar aqui pagando pau para o europeu? Não sei o que, porque o PSG... O que o PSG é? O clube de 1970 que só está aí ganhando porque é turbinado pelo dinheiro do Qatar. Dá um tempo, entendeu? Legal, tal, foi campeão da Europa, bacana, a Champions League é sensacional, entendeu? Um evento e tanto. E eles valorizam mais a Champions do que esse torneio. E a gente fica valorizando mais esse torneio por conta deles do que a Libertadores. Entendeu o raciocínio? Agora o torcedor ganha, claro. O São Paulino vai falar porque, claro, ganhou 3 vezes, merecidamente, grandes conquistas. É uma forma dele também falar pro torcedor rival. Eu tenho algo que você não tem. Mas isso é uma discussão de torcedor. Eu não tô aqui discutindo com o torcedor. Tô falando aqui uma análise mais fria da coisa. Então, assim, pra mim, o que o torcedor acha, se é maior, melhor, isso pouco me importa. Cada um fala o que quiser. O que eu falei aqui no Brasil tem campeão de fax. 4 jogos, o cara transforma. O Ricardo Teixeira transforma na canetada no fax em título brasileiro. E as pessoas falam que esse título brasileiro. E a imprensa repete. A maioria dos coleguinhas nem questiona, mas isso aqui, é sério isso? Não. Porque foi dito lá, a CBF. A CBF, o pessoal xinga a CBF. Pois é. Fala que a CBF não presta, depois fala, não, a CBF oficializou, confirmou. Aí pra isso a CBF serve. Quer dizer, é uma loucura isso. Então isso é uma discussão de boteco, cara. Uma discussão de bar ali. Eu não participo, não. Tô fora. Agora, parabéns ao São Paulo, ganhou 3 vezes, porque tem mais do que tripudiar os adversários nas discussões de torcedor. Falando, eu tenho 3 mundiais, você não tem nenhum, você tem 1, tem 2, tem 0, sei lá. Isso é do jogo. Mas é discussão de torcedor. Eu tô tentando passar aqui o seguinte: o europeu não trata esse torneio como uma coisa mais importante do mundo. Então, nós, sul-americanos, na minha visão, deveríamos fazer a mesma coisa. Vamos jogar, se ganhar, ganhou, perder, beleza e tal, mas então, eu sou campeão do meu continente, eu sou campeão do meu país. É isso que importa. Isso que importa. Porque são mundos muito distantes. Uma coisa eram as conquistas até o começo dos anos 90, quando os grandes jogadores brasileiros ficavam aqui em maioria. E aí o couro comia. Tá? Se você pegar o time do São Paulo campeão com o Tele, o time do Flamengo do Zico campeão também, com o Capejani, cara, tem jogadores, ninguém praticamente estaria jogando futebol brasileiro naquela altura, se fosse a realidade atual. Aí com a Lei Bosman, com a história do passaporte europeu, até o Vampeta conta aqui que tentaram arrumar um passaporte para ele também. Sim, português. Então, ofereceram para ele. Né? Você não tem um avô em Moçambique, um negócio assim, conta a história aqui. Então, assim, nesse momento que todo mundo virou europeu, aí caíram as fronteiras, aí os times europeus viraram seleções transnacionais. Se você pegar as seleções da Copa do Mundo, se você medir força, que não é impossível fazer esse confronto, né? Contra os times mais fortes, os times são mais fortes que as seleções. Os maiores técnicos estão nos times, porque você monta uma seleção transnacional. Você pega de cabo a rabo, grandes equipes europeias, do goleiro ao atacante, todos são de seleção, os reservas também, e os jogadores top. Você tem isso em vários times há muitos anos. E aí você compete contra os sul-americanos, que fazem o quê? Ficam com os jogadores daquela nacionalidade, argentinos, brasileiros, importadores, uruguai, que ficam, alguns já mais veteranos repatriados, e alguns estrangeiros que não têm mercado lá, e que ficam aqui. Vou pegar aí o Flamengo, os repatriados. Alexandre, Danilo, por exemplo, o Jorginho é um repatriado, ele nasceu aqui no Brasil, se naturaliza italiano, mas ele é brasileiro, de nascimento, então é repatriado, certo? O Rossi, um goleiro que não conseguiu para a Europa, é um bom goleiro, mas não teve mercado na Europa. O Léo Pereira, o Léo Ortiz não foram para a Europa, são brasileiros, muito bons jogadores, mas que não conseguiram entrar lá. Não foram porque não conseguiram. O Léo Pereira tem espaço lá, é o mercado, né? Não tiveram mercado, você acha que nenhum empresário tentou levar para lá? Sempre tem, né? O Arrascaeta, joga pra caramba e tal, mas não conseguiu para a Europa, não vai mais. Então os caras que não abriram essa porta, que não fizeram essa transição, ficaram aqui, são os melhores, você consegue reunir, e alguns que voltam. O Pulga jogou lá na Itália e tal, já voltou pro futebol sul-americano, não tem mais mercado lá. O Luiz Araújo passou por lá, voltou. O Plata passou, voltou. Samuel Lino passou, voltou. Cebolinha passou, voltou. Olha quantos. São jogadores que não emplacaram no futebol europeu. Se eles tivessem emplacado... Caraca, mano, o Mauro César tá falando muita verdade, velho. Você tá... pra valer, o Lino também seja uma exceção. Aí que ele tava bem lá no Atlético, foi me contratou. Não tava bem não, velho. Tava mal. Eles ficariam por lá, não estariam aqui. O Atlético tava tarado pra vender ele. Contrapartida, os melhores jogadores que vingam no futebol europeu ficam por lá. O Vinícius Júnior jogaria talvez no Flamengo até hoje, se nós estivéssemos na época do Zico, né? Porque ele poderia ser contratado uma quantidade enorme de jogadores estrangeiros. Brasil e o São Paulo e Milan de 93, no time do São Paulo, estavam no elenco que 6 meses depois foi tetra do com o Brasil em 94 contra a Itália, que tem um monte de jogador do Milan também. Acho que aqui já bateu o ponto já.